A homeopatia talvez seja um dos temas mais instigantes destas últimas décadas e talvez até destes últimos séculos, porque frequentemente vemos a eficácia da homeopatia, vemos que ela difere de fato do efeito placebo, mas a ciência tradicional frequentemente se debruça sobre esse problema e não consegue encontrar soluções. A ciência espírita, porém, é uma ciência muito especial, porque ela percebe que o seu objeto verdadeiro está além da tecnologia atual, ou seja, é até certo ponto indevassável, mas aquilo que ela consegue devassar, ela vai apreendendo e vai incluindo em seu repertório, diferente da ciência tradicional. A ciência tradicional somente vai no ponto onde ela pode estudar. A ciência espírita consegue, remontando naturalmente as causas, ir muito além. Então, quando nos debruçamos sobre o assunto da homeopatia e do espiritismo, a primeira coisa que se deve dizer é que o espiritismo por si só, a doutrina espírita, ela não tem de fato compromisso com outras doutrinas, com outras ciências. Ela não tem nada a ver com cromoterapia, nada a ver com homeopatia, nada a ver com terapia de cristais, nada a ver com psicoterapia, psicanálise. Ela não se compromete com nenhuma outra ciência, eis que ela é uma ciência independente. Não podemos fazer então um paralelo entre a homeopatia e o espiritismo sem deixar de mencionar esse fato. No entanto, o espiritismo, como ciência de bom senso, percebe que frequentemente pode-se utilizar de outras ciências para justamente elucidar melhor o seu objeto, auxiliar as pessoas. Esse é um ponto fundamental. Quando nos debruçamos sobre a homeopatia, cabe aqui fazer uma demonstração simbólica. Simbólica para que cada um de nós possa compreender o porquê a ciência tradicional, com frequência, não admite a homeopatia. Imaginemos o conteúdo de um balde d'água, onde colocamos uma substância específica, uma gota. Agitando essa substância, temos um resultado. A substância praticamente é invisível. Mas, desse balde, extraímos uma única gota e colocamos em outro balde e agitamos. Já aquela gota que foi colocada já foi diluída imensamente. Colocamos nesse balde, agitamos. Já torna-se praticamente imperceptível a presença da substância. O resultado desse balde, extraímos uma gota e colocamos em outro balde, por exemplo. O resultado seria aproximadamente, a título de metáfora, não realidade, mas para que possamos entender a linha de raciocínio, como colocar uma gota de uma substância em uma piscina olímpica. A ciência extrai aquela água e não consegue detectar naquela água nenhum indício da substância que nela foi inserida. Naturalmente, a ciência se apressa em dizer que é falácia, é efeito placebo, é psicológico, é autossugestão. O primeiro ponto que temos que considerar é que a eficiência da homeopatia é uma coisa comprovada. Ela de fato faz efeito. Não é sempre, porque nem sempre os médicos são suficientemente bons e conhecem os meandros da homeopatia, mas de fato ela é eficiente. A questão da autossugestão e do efeito placebo, trocando em miúdos, é como se fosse assim: estou colocando a homeopatia e eu penso, vou me curar e eu me curo. As pessoas dizem isso, mas eu pergunto, e aqueles que estão em coma, que reagem à homeopatia? E aqueles que não têm consciência, estão com febre, delirando e não sabem nem o que está acontecendo e se curam? E os animais que recebem a homeopatia e se curam? Como seria isso? Quando pensamos que os animais reagem à homeopatia, quando pensamos que eles não têm consciência e que o efeito placebo é uma questão muito comprovada nessas implicações científicas, nos damos conta de que há algo mais na homeopatia que a mera falácia de autossugestão e etc. A questão não é negarmos, porque os efeitos são comprovados. A homeopatia realmente é eficiente. Não traçarei aqui nenhum paralelo histórico que o academicismo poderia me obrigar a fazer contando a história de Hahnemann há 150 ou mais anos atrás,
que descobriu a homeopatia, começou a sua aplicabilidade, etc. Não entrarei nesses méritos, porque o objetivo aqui é verificar qual é a interpretação que a doutrina espírita fornece à homeopatia. Como a doutrina espírita compreende esse fenômeno. Ademais, a homeopatia foi receitada por muitos espíritas através de psicografias de seus mentores espirituais em outras épocas antigas. Inclusive o próprio Dr. Bezerra de Menezes, como o filme sobre a vida dele muito bem retratou, curou-se de um problema gástrico através de uma recomendação via espiritual, psicografada por um médium. A questão da homeopatia recebeu luzes novas, que foram inclusive muito contestadas e muito debatidas e muito polemizadas há poucos anos atrás, a partir da descoberta de que a água, sua organização molecular, sofria a organização influenciada pelos elementos externos. Se eu coloco uma substância, a água adquire uma forma molecular. As moléculas se agrupam de uma forma. Se eu produzo um som ou alguma coisa desse tipo, a água se modifica. Quem fez um estudo bastante profundo sobre esse tema foi um cientista japonês chamado Masaru Emoto, autor do livro The Hidden Messages in Water, As Mensagens Ocultas da Água, onde ele mostrou que as moléculas da água elas se agrupam de forma simétrica, harmônica, bela, quando ouvimos uma música de Mozart, por exemplo, ou um diálogo agradável perto da água. No entanto, quando pronunciamos, por exemplo, o nome de Adolf Hitler, a água se desagrega em sua organização molecular e torna-se turva em termos microscópicos. Aí começamos a perceber que a água poderia ter uma memória. Alguns cientistas contestaram veementemente, através de estudos, dizendo que a água adquire a memória, sim, porém numa fração infinitesimal de segundo, coisa de 1 bilionésimo, alguma coisa assim, que é praticamente irrelevante, se não é irrelevante. Evidentemente que as pesquisas do doutor japonês indicam uma outra vertente, porém a discussão ficou em baila e aqueles que defendiam a homeopatia, baseados nessa tese, encontraram uma certa resistência. Mas claro, vem aí a doutrina espírita exatamente para debruçar-se sobre esse tema e lançar novas luzes. Afirma a doutrina espírita que a homeopatia ela atua num nível energético extremamente sutil. Aí vamos pensar, com os parcos conhecimentos que o leigo possui de homeopatia, sabe ele que quanto maior a dinamização, mais intenso é o efeito. Quando a substância é diluída mais vezes, com mais vibração, que atualmente é feita por máquinas, mas nos primórdios era alguém que sacudia aquilo, que energizava aquela substância em contato com seu veículo. Quanto menos diluída e quanto mais energizada, mais eficiente. Se pensarmos por esse ângulo, a ciência diria, não, espera, quanto mais presente a substância, mais eficiente. Não, quanto menos presente a substância, mais diluída e mais energizada, mais eficiente, diz a homeopatia. Deve a ciência ter humildade de reconhecer que o mecanismo da homeopatia, portanto, não é aquele que a ciência tradicional conhece. Eis que a homeopatia, as substâncias tornam-se indetectáveis, todas elas. Um medicamento homeopático é analisado pela ciência em laboratório e nada detecta. Diz ela, só tem açúcar aqui, só tem álcool aqui, só tem água aqui. Ela não consegue detectar a substância, porque a substância atua, a bem da verdade, num plano vibratório, energético extremamente sutil. Aí é que eu peço a licença de informar que falarei sobre o perispírito em outro vídeo, mas é justamente em nível de perispírito que a homeopatia atua. Já falei resumidamente outra vez e não me importo de repetir. Temos o corpo material, temos o espírito imaterial. É necessário um elo
que possa fazer com que o espírito atue sobre o corpo. Esse elo não é nem material e nem imaterial, ele é semimaterial, segundo a própria nomenclatura de Kardec, em falta de outra melhor na época. Esse elo é justamente o perispírito, que é um ser plástico que manifesta todas as impressões nele que provém do corpo. Ou seja, o próprio Hernani Guimarães de Andrade, grande estudioso do espiritismo, declarou certa vez que o nome ideal para o perispírito seria MOB, modelo organizador biológico. Tamanha a influência que tem o perispírito de refletir-se no corpo. As doenças acontecem em primeiro lugar no perispírito e se manifestam no corpo, porque o perispírito é o suporte para o corpo. Os pensamentos negativos, a inveja, a cólera, a cobiça, o ciúme, eles criam energias doentes que vão se plasticizar no perispírito, que vai servir de base para manifestar-se no corpo. Por isso as doenças psicossomáticas. Não é a cabeça que faz a doença, a cabeça atua, né? A mente nossa atua no perispírito e o perispírito cria a enfermidade antes dela surgir no corpo. E como consequência ela surge no corpo. Por isso as cirurgias espirituais, que frequentemente possuem grande eficácia, às vezes não, porque o espírito às vezes precisa passar por aquela dificuldade, aquilo é benéfico para ele, e nesse ponto a cirurgia espiritual não faz efeito, porque o melhor para o espírito é que ele sofra a depuração daquela enfermidade. Então, nos momentos em que a cirurgia espiritual faz efeito de fato, é o momento em que ela cria uma realidade para nós, que nós, de alguma maneira, naquele momento, podemos merecer e podemos ter. E a cirurgia espiritual atua no perispírito. É no perispírito que os médicos da espiritualidade, os nobres mentores, é no perispírito que eles desfazem a causa da doença, do problema, e em seguida manifesta-se no corpo. Por isso as cirurgias espirituais de grande qualidade têm sempre a água fluidificada, que a pessoa toma semanalmente, diariamente, durante semanas, que a água fluidificada ela está saturada dos elementos que vão dar suporte àquela cura que aconteceu no perispírito em primeiro lugar. É evidente que a ciência médica vai observar a água fluidificada e nada vai detectar. A homeopatia também. A água fluidificada seria um derivativo do princípio homeopático. Seria a homeopatia da espiritualidade, elaborada e manipulada pela espiritualidade, saturada com os elementos exatos. Mas a atuação da homeopatia se dá em nível perispiritual. Aqueles cientistas que, baseados nas pesquisas, declararam que a água guarda memória durante muito pouco tempo, coisa assim irrelevante, 0,00005 segundos, praticamente ou tecnicamente imperceptível, esquecem-se eles que quando vemos 1 metro de iceberg e cortamos o iceberg, não estamos vendo os quilômetros de gelo que estão embaixo daquela ponta do iceberg. Ou seja, se nós vemos que a água consegue manifestar para nós, de ciência atual, apenas uma pequena amostra do efeito de memória energética da água, pensemos, não é só isso. A água mostrou-se nesse exemplo capaz de guardar alguma impressão. É evidente que as outras impressões que ela pode ter guardado encontram-se num nível subatômico, imperceptível pelos nossos instrumentos atuais. Mas a prova é que a homeopatia faz efeito. Por quê? Porque atua ela num nível altíssimo, de altíssima vibração, de altíssimo padrão energético. É tão energia e tão pouco matéria que nós, que só vemos a matéria, não conseguimos detectar esse padrão finíssimo. Isso é um ponto importante. É óbvio que a atuação da homeopatia acontecendo no perispírito, o seu mecanismo não será detectável. Detectável, eu digo, em termos inframoleculares e infratômicos. É claro que existe um estudo completo sobre a homeopatia, onde comparam-se os efeitos das dinamizações, os efeitos nas enfermidades, os resultados, as curas. Mas temos que considerar que a doutrina espírita nos traz uma visão maravilhosa, ampla,
lúcida, coerente, com bom senso. Ela nos mostra que temos uma ciência atual, mas a lucidez nos diz que nós não chegamos no ponto final. Nós apenas não temos condições instrumentais, tecnológicas de ir adiante. Mas temos que ser coerentes, que se a homeopatia funciona e é possível a comprovação de que não é efeito placebo, não é autossugestão, se o animal recebe homeopatia e se cura, não me digam que o animal pensou que aquilo era um remédio que ele iria se curar. É evidente que não. É evidente que não houve autossugestão. Então sejamos coerentes. A homeopatia funciona. Tenhamos humildade de saber que não temos condições técnicas e instrumentais na medicina atual e na tecnologia atual para penetrar no seu mecanismo intrínseco e saber como funciona. Mas ela funciona. Aí vem o espiritismo, a doutrina espírita, e mesmo sem ter tecnologia medicinal e estrutura para mostrar em laboratório, ela nos aponta os conceitos doutrinários do espiritismo que se enquadram nessa análise. Ela mostra que existe o perispírito. Há vários livros fantásticos que detalham a plasticidade e as propriedades do perispírito. É por isso que uma criança não tem um espírito de criança. Apenas o corpo não tem a estrutura para manifestar todos os atributos que aquele espírito possui. É um corpo infantil, se move como criança. Mas o espírito não é uma criança. O espírito é um espírito antigo, de séculos, de encarnações e de encarnações. A criança vai crescendo e chega num ponto em que aquele espírito já consegue um corpo apto a manifestar-se de maneira mais íntegra. Mas o que aconteceu com aquela criança que não consegue manifestar-se senão como criança? O perispírito, com sua plasticidade, comprimiu-se justamente por ocasião da gestação e está comprimido naquela criança e vai tranquilamente se expandindo na idade adulta. Cabe aí fazer uma colocação interessante, ainda falando sobre o perispírito, para podermos compreender essa questão da homeopatia. Na gestação, por que são 9 meses? Porque 9 meses é o necessário para que o espírito já de um adulto, o espírito já normalizado em suas funções, vá comprimindo-se molecularmente, vá se desagregando, vá perdendo a consciência pouco a pouco. Tudo isso nos explica Kardec com muita tranquilidade, muitos detalhes. Eu estou apenas resumindo. O perispírito vai se comprimindo, vai se desagregando, vai se apertando, numa linguagem mais popular, para caber num feto. À medida em que o feto vai se desenvolvendo, vai ele adquirindo as suas propriedades e penetrando em todos os fluidos e todas as células daquele feto. Mas ele já fica ligado ao feto no momento da fecundação. Por isso, o momento da fecundação é o momento em que, a partir daí, corta-se o destino designado daquele espírito. A partir daí já é o aborto. E é a partir daí que o espiritismo condena o aborto, do qual falarei em outro vídeo. Mas o perispírito vai se comprimindo até atingir a estrutura do feto. E na medida em que o feto cresce, ele vai se acomodando e vai se estruturando e se compondo e recompondo junto ao feto. Quando nasce a criança, o perispírito está completamente apertado e enclausurado. Mas isso para ele é natural, porque o perispírito tem propriedades extremamente plásticas. Um livro do Zalmino Zimmermann, desta grossura, sobre perispírito, explica todas as propriedades, plasticidade e várias outras propriedades científicas que o perispírito possui, e que justamente nesse momento ele se adapta. Ele se adapta não somente ao tamanho de uma criança, mas a todas as características karmáticas que aquele espírito deve trazer. Doenças que vão eclodir em determinada época, aptidões, uma série de características individuais que o perispírito traz plasticizadas para que aquela criança possa crescer com aquelas características. Então, esse perispírito é tão plástico, tão maleável, ele tem estruturas tão combinadas, tão especiais, que é justamente o espelho do nosso espírito, a ligação entre um e outro. Aquilo que permite ao espírito imaterial manifestar-se no corpo material. Então, a homeopatia, ela vai atuar exatamente nesse patamar vibratório de perispírito. É justamente aí. Por isso
a dinamização. Por isso, as sacudidas da época de Hahnemann, que hoje são feitas por máquinas. Por isso, essa dinamização, justamente para ativar a energia da substância. Quando eu coloco, por exemplo, uma substância e vou diluindo, a energia daquela substância vai ficando gravada até um ponto em que a estrutura molecular, pesquisada pelo nosso emérito Dr. Masaru Emoto, a estrutura da memória chega a um ponto em que vai se dissolvendo para atingir estruturas mais energeticamente elevadas, que a ciência já não consegue mais detectar, ela já não consegue mais perceber a organização inframolecular, atômica, infraatômica, energética, ela não consegue perceber mais. Mas temos que ser coerentes. A homeopatia funciona dependendo da qualidade do médico, dependendo da capacidade que ele tenha de perceber as características psicossomáticas, as características do doente. Eis que a energia onde atua a homeopatia é tão sutil, mas tão sutil, que as emoções do paciente interferem. Se o paciente tem uma doença, mas é uma pessoa nervosa, a homeopatia é uma. Se o paciente tem a mesma doença, com os mesmos sintomas, mas é uma pessoa calma, é uma pessoa tranquila, a substância é outra. Se ele é uma pessoa tranquila, mas que tem mania de grandeza, a substância é outra. Se ele tem complexo de inferioridade, a substância é outra, porque o psiquismo dele atua em nível perispiritual. A homeopatia também atua em nível perispiritual. Evidentemente que o médico tem que ter essa sensibilidade para detectar qual substância ele vai utilizar-se. E aí, cabe uma pequena colocação. A homeopatia, estudada há décadas, séculos, ela se mostra como a terapia do mesmo. Homeo significa mesmo, patia, tratamento do mesmo. Se eu tenho, por exemplo, sintomas que seriam causados por uma dose de cianureto, é evidente que se essa dose de cianureto for dinamizada infinitamente, criado no sistema homeopático, o estímulo dela vai fazer com que o meu organismo reaja curando-se. Existe aquela velha fábula do rei que tinha muito medo. Isso é um princípio homeopático que se conversa muito. Aquele rei que tinha muito medo de ser envenenado. Ele padecia desse medo horrível, medo de ser envenenado. Ele não conseguia se alimentar direito, fazia com que os seus servos ingerissem os alimentos primeiro do que ele. Caso os servos sobrevivessem, ele poderia se alimentar. Ele passava por um grande sofrimento nisso. Até que um dia, o rei pensou, vou utilizar um método. Colocou cicuta, uma gota de cicuta, num panelão de alimento deste tamanho. Fez aquele preparo, comeu. Evidentemente que aquela substância estava tão dissolvida que causou apenas enjoo. O rei enjoou. No dia seguinte ele repetiu. Em uma semana ele já não sentia mais enjoo. Permaneceu por mais uma semana. Já não sentia mais nada, tranquilamente. Passou a colocar 2 gotas. Sentiu um pouco de enjoo também. Mas no dia seguinte mais 2 gotas. No fim da semana já nada sentia. Mais uma semana, perfeito. E assim ele foi sucessivamente durante um ano. Até um ponto em que ele colocava um copo inteiro, a garrafa inteira, e nada sentia. Ele criou no organismo dele uma reação para criar anticorpos e mecanismos de defesa para aquela substância. Esse é o princípio ideológico, claro que não científico na prática, mas é o princípio ideológico da homeopatia. Combater uma enfermidade utilizando-se da substância que causa aquela enfermidade naquela pessoa. Só que a dinamização da homeopatia já trabalha em termos energéticos, diferentemente da posição do rei, que o rei simplesmente fez esse mecanismo fisicamente, não fez a dinamização, mas apenas uma ideologia para que nós raciocinemos que o organismo tem uma força de combater alguma coisa. Quando é excessiva, ele padece, mas quando é sutílima, extremamente fina, ele consegue criar mecanismos de combater. Esse é o mecanismo da homeopatia, ao menos sobre o olhar leigo. Esse é sobre o olhar leigo.
uma maneira de entendermos aproximadamente o que pode significar a homeopatia. Portanto, quando falamos em espiritismo e homeopatia, é importante destacar que as pesquisas científicas que comprovam coisas visíveis, organizações moleculares, apenas estão nos dando uma dica, estão dizendo: vejam em que nível profundo, em que nível sutílimo, em que nível invisível a olho nu, em que nível que a homeopatia trabalha, que ela começa a trabalhar. Vejam o nível. É evidente que a partir daí pode-se construir um conceito que a doutrina espírita muito nos ensina, o conceito de ter verdades científicas e observar que a consequência daquelas verdades não pode ser diferente. A consequência lógica nos leva a crer que se a homeopatia é eficiente e se essa comprovação da memória da água, ainda que contestada, ainda que seja de efeito infinitesimal, mas ela nos mostra que a atuação do princípio em nível sutil vai se perpetuar, vai acontecer em nível energético mais elevado. Portanto, a ciência encontra-se aqui. Ela detecta com muito esforço um nível acima de padrão energético onde as substâncias homeopáticas podem guardar memória em seus veículos, na água ou em outros veículos. Porém, esse indicativo nos mostra que mais acima, onde a ciência não tem acesso, a homeopatia vai atuando. E o resultado é a cura. Por isso que, quando a pessoa não acredita definitivamente na homeopatia, ela cria um campo vibratório negativo e repulsivo. E muitas vezes a substância não faz efeito, porque ela transforma-se num escudo de descrença. Não é que ela precise acreditar porque a autossugestão vai curá-la, mas ela precisa, no mínimo, manter uma condição individual de receptividade para que a homeopatia possa se manifestar e possa operar a cura. A homeopatia, portanto, é uma bênção de Deus para a humanidade. É uma maneira que a humanidade tem não somente de curar as doenças, mas de perceber que por trás de todo esse mecanismo encontra-se um padrão energético bem mais elevado, onde o Espiritismo estuda com tranquilidade, com coerência e bom senso, para descobrir as suas implicações, descobrir as suas leis, sempre relacionando com a ciência, nunca se dissociando da coerência científica e dos métodos que podem levar às comprovações, métodos que a ciência muitas vezes renega apenas porque ela não pode comprovar em laboratório, apenas porque ela não pode atingir aqueles métodos. A homeopatia, portanto, não só é eficiente, não só é uma bênção, senão que é um ensinamento para que nós possamos nos debruçar e estudar o mundo espiritual. Cabe a todos nós, através dessa humilde dissertação minha, cabe a todos nós percebermos que esse assunto é importante. O conhecimento do plano espiritual, das suas implicações, é importante para que no futuro nós não possamos dizer: eu não sabia, ninguém me avisou, como eu poderia imaginar que era assim? Isso é importante, que detectemos essa particularidade e possamos estudar a doutrina espírita e conhecer através dela as implicações em outros ramos da ciência. A homeopatia é um caso. A doutrina espírita analisa sobre esse prisma, mas não se filia no sentido de que homeopatia e doutrina espírita serão a mesma coisa. Não. A homeopatia é uma coisa, a cromoterapia é outra coisa, a aromoterapia é outra coisa, a acupuntura é outra coisa, mas o espiritismo, ele apenas se utiliza de tudo isso, de todo esse arsenal, para auxiliar os seres humanos, auxiliar as pessoas, os espíritos encarnados. Mas ele não tem comprometimento ideológico, no sentido de que não pode a doutrina espírita, em seus conceitos, em seu método científico, em sua estrutura filosófica, moral, religiosa, doutrinária, não pode ela imiscuir-se, misturar-se com outras doutrinas e criar um samba do crioulo doido. Não pode. Não pode ela se misturar com outras correntes que têm outros métodos de estudo. Mas a doutrina espírita pode sim
utilizar-se de todo esse arsenal benéfico para o ser humano e procurar, com sua ótica, entender esses mecanismos, ainda que o entendimento, como a distância entre a Terra e Plutão, não seja um entendimento físico que nós pegamos e olhamos, mas é um entendimento de cálculo, de análise, de bom senso e de lógica e de coerência. É um cálculo que nós fazemos e chegamos a uma conclusão, porque aquela conclusão não tem como ser diferente. Esse ponto em que não há como refutar as consequências de determinados fenômenos é o que faz com que a doutrina espírita tenha estrutura, tenha base, tenha solidez, e que tenhamos hoje inúmeros cientistas espíritas. Temos sociedades imensas de pessoas inteligentíssimas, cultíssimas, cientistas de grande quilate, que, após estudarem profundamente e com seriedade os postulados da doutrina espírita, convencem-se que a doutrina espírita ela vai caminhando com a ciência, mas ela vai um pouco mais além, para chamar, para mostrar que além daquilo que vemos, existe outro mundo, existe outra realidade sutílima, imperceptível aos sentidos, mas cujas consequências são percebidas. A pessoa de repente tem um sonho premonitório, a pessoa vê de repente um espírito que lhe dá uma informação que se comprova depois. Tudo isso ocorre. Então, se temos as consequências, temos que nos remontar às causas e não negá-las de forma sectária, de forma imprevidente. Ao invés de negar a origem dos fenômenos ou atribuí-las a Satanás ou ao demônio ou a coisas parabólicas e de pura fantasia infantil, ao invés de fazer isso, procuremos analisar as causas. Ah, mas isso é do demônio, mas o espírita faz caridade. Ah, mas isso é para iludir. É uma bela ilusão fazer caridade durante décadas e séculos e salvar a vida de milhares de pessoas para converter para um suposto demônio. Não será um pouco incoerente isso? Ah, mas o diabo tem muitas artimanhas. Mas, por favor, sejamos um pouco coerentes. Sejamos um pouco coerentes. Fiemo-nos na palavra do Cristo. Boas árvores, boas obras, bons frutos. Mais árvores, mais obras, maus frutos. Não é essa a lógica? Vamos usar a lógica, vamos pensar que o Cristo era lógico. Não adianta fantasiarmos, embelezarmos a doutrina cristã com paramentos e com fantasias para desvirtuá-las aos nossos interesses. Temos que ser coerentes, porque se o Cristo era coerente e era lógico, vamos extrair essa lógica e aplicar à nossa vida. Sem fantasia, sem loucura, sem mantras, sem fazer do Cristo um mito inatingível, fazendo do Cristo aquele que disse: se me amai, segui meus mandamentos. Não sigas ao meu nome como se fosse uma pedra de ouro. Ouro, Cristo. Mantra, palavras. Não. Segui meus mandamentos. Queríamos nós que ele fosse mais claro? O que queríamos que ele desenhasse? É preciso entender essa lógica toda para que possamos nos debruçar sobre o ensino espírita e sobre a homeopatia, para entender que a homeopatia, se ela não funciona para uma pessoa, procure outro médico. Quando as plantas não crescem, quando as flores não nascem, troca-se de jardineiro, não de terra. Entendem? Essa é a questão. Debruçarmos-nos no estudo da homeopatia para entender as suas causas e suas implicações, ao invés de negar e dizer que não existe. Já passou-se o tempo da burrice, da negativa gratuita. Passou-se esse tempo. Agora estamos no tempo de analisar e de perceber que se eu tenho efeito, eu tenho causas. Ah, mas as causas não existem. E como é que os efeitos existem? Se um efeito existe é porque há uma causa. Vamos pensar e vamos começar a modificar os nossos conceitos petrificados. Ah, mas eu sou muito velho. Ainda há tempo. Ainda há tempo de modificar esses conceitos petrificados para que você não chegue no plano espiritual sem entender nada e padecendo de todas as dificuldades daquele que ignora o mais comezinho princípio espírita, daquele que materializa em si mesmo doenças que ele tinha em vida e permanece doente e permanece sofrendo após a morte do corpo porque não entendeu que aquelas enfermidades são cristalizadas pela mente. Eis que não há mais corpo, só a mente, ou espírito, por assim dizer, e perispírito. É preciso entender, se nós não entendemos, depois vamos padecer muito. O momento é de alerta, o momento é de coerência, o momento é de despirmos-nos de altos enganos, de mentir para si mesmo, de frequentar
rituais religiosos, como se aqueles rituais fossem significar alguma coisa em nossas vidas, em nossos destinos e em nosso futuro. Não compramos a Deus com blá blá blá. Não funciona assim. A autotransformação que o Espiritismo nos obriga e nos chama, nos obriga seria uma palavra inadequada, mas ele nos convida à autotransformação, à modificação individual, de maneira que o nosso destino futuro seja o espelho de uma nova construção mental, mais otimista, mais focada no bem, menos traidora, menos desleal. Isso é o principal. A transformação individual transforma o destino, transforma o futuro. O Espiritismo nos convida a encararmos de frente com coragem as nossas deficiências de caráter, para que nós possamos, a partir delas, construir novas ações, novas realidades, novas consequências e novo destino. Qualquer um pode fazer um novo destino e um novo fim, mas não pode mudar o começo. Não foi o que o Chico Xavier dizia? Usemos isso a nosso favor. Chega de doutrinas sectárias. Não é o caminho agora. Chega de negar a homeopatia. Sou cientista, nego a homeopatia. Você é burro. Não é cientista, é burro. Não está vendo a consequência? Não está vendo o efeito? Como vai negar a causa? Diga sim, sou incapaz de descobrir a causa pelos métodos que tenho. Mas não negue as causas. Se temos os efeitos, não podemos negar as causas. Ah, mas os efeitos não acontecem sempre. Vamos entender a ligação entre causa e efeito para saber por que não acontecem sempre. Se vocês não sabem a causa, como vocês podem afirmar que o efeito, só porque não acontece sempre, ele é falso? Ele acontece sempre porque muitas vezes a causa é diferente. Se não conhecemos a causa, como vamos conhecer os efeitos? Isso é um ponto principal que se deve compreender. É esse ponto que eu gostaria de deixar sobre a homeopatia, para que nos estimule ao ensino dessa doutrina espírita fantástica que esclarece as nossas vidas. Esse é o ponto principal. Desejo a todos paz e me desculpo pelos eventuais arroubos, que não são pessoais a absolutamente ninguém, são apenas de ideologia, não pessoais, e sim ideológicos. A ideologia da negativa gratuita é que é condenada, e não a pessoa, porque a pessoa hoje ela pode negar, amanhã ela pode compreender. Não combato pessoas, porque as pessoas se modificam e melhoram. Combato ideias sectárias, ideias petrificadas. Estas devem ser modificadas através do nosso pensamento. Fique na paz e que nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós em todos os nossos momentos. Forte abraço a todos.